Vamos começar? Né? Showtime, mais uma live da ABS Rio, nesses tempos difíceis de quarentena, de isolamento social. A ABS Rio tem feito diversas lives, procurando trazer para os seus associados temas interessantes, né? Não só ligados ao mundo do vinho, claro, principalmente ligados ao mundo do vinho, mas também temas correlatos. Tivemos duas lives muito interessantes de cervejas, vamos ter uma de chás, enfim, não é só vinho, principalmente vinho, mas também temas interessantes e correlatos, né? Então, vou falar para vocês rapidamente as próximas lives que a gente vai ter. A gente vai ter dia 5/5, o nosso monitor Alex Borges fez o Caminho de Santiago, e ele vai falar para a gente dessa experiência dele no caminho e, obviamente, dos vinhos que ele bebeu nesse caminho, né? E das DOs espanholas que ele visitou. Vai falar de Rioja, vai falar de Navarra, vai falar de Rias Baixas, de Bierzo, né? Então, enfim, vai ser muito interessante. 5/5. E 7/5, a gente vai ter a live de chás. O tema é chás e seus benefícios familiares. Vai ser uma live de duas professoras da ABS, que são sommeliers de chá, é a Carla Vicente e a Carol Tavares. Então, gente, a ABS Rio está fazendo diversas lives, não só de vinho, principalmente vinho, mas também temas sempre muito interessantes, né? E hoje, tá? Tal qual a gente faz na ABS, nos grupos de degustação, eu vou começar aqui com a minha hidratação, me refrescando aqui com o meu espumante, que é o nosso vinho de boca. É aquele vinho de entrada que a gente bebe nos grupos de degustação da ABS para preparar as nossas papilas gustativas, né? Então eu vou preparar para o vinho da noite, né? E o espumante é o espumante brazuca. Aqui em casa é só espumante brazuca. Eu só tomo espumante brasileiro em casa, né? Então eu sempre tenho lá na minha geladeira, na porta da geladeira, uma ampola aí pronta para me hidratar de espumante brasileiro. E nada mais interessante, né, espumante brasileiro, que é hoje o nosso tema é regiões vitivinícolas brasileiras, tá? E quem vai apresentar é o nosso professor Rogério Dardot. O Rogério é professor da ABS, tá? É um dos maiores especialistas em terroir brasileiro, em vinhos brasileiros. Ele conhece o terroir brasileiro como ninguém. Ele é autor de diversos livros, entre eles o livro Vinho Fino Brasileiro, que é a Bíblia do vinho brasileiro, é o handbook, é o livro referência. A gente pode perguntar para o Dardot, ele está para lançar um novo livro, ele vai falar também, tá? E para mim é uma honra, é um prazer enorme ser o mediador da live do Rogério Dardot, tá? Eu que sou um apreciador de vinho brasileiro, um consumidor, um entusiasta, dou aula também na ABS de vinho brasileiro, é sempre muito bom, é sempre legal conversar com o Rogério Dardot sobre vinhos brasileiros, tá? Então, gente, vamos ver se o Rogério tá aí, tá? Já para a gente convidar ele para entrar. E outra coisa, como todas as lives da ABS, a gente vai ter um cupom de desconto. O Rogério Dardot selecionou um vinho muito interessante, que ele vai degustar hoje com a gente, né? Eu vou ficar aqui no meu espumante, mas o Rogério vai degustar um vinho brasileiro de uma região que a gente não é muito habituado a beber vinhos dessa região, né? Ele vai trazer uma coisa legal pra gente aqui. E a gente conseguiu uma condição, o Rogério vai apresentar uma condição para quem quiser adquirir esse vinho, uma condição especial, tá? Então, quem tiver interesse depois, a gente vai dar o cupom, o código, com uma condição especial. Então vamos lá, chamar o Rogério. Deixa eu ver se eu consigo ver ele aqui, se eles pedem para entrar aqui. Rogério, por favor, solicita aí a entrada. Né? Tá aqui o Rogério. Vou adicionar ele. Vamos ver se ele... Estou aguardando ele aqui. Já vai entrar o Rogério Dardot. Ô, Rogério, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Fernando. Tá me ouvindo bem? Será que a galera me ouviu? Eu falei aí, estava sem microfone. Estou te ouvindo muito bem. Será que a galera ouviu tudo que eu falei ou não? Eu estava sem microfone, não sei se a galera Eu te ouviu. ouvi. Eu te Pessoal, ouvi vocês bem. ouviram? Ouviu bem a introdução, tudo? Eu te ouvi muito bem. Perfeito. Então, Rogério, hoje o nosso tema aqui são regiões vitivinícolas brasileiras, né? E o vinho brasileiro, a gente fala muito de vinho brasileiro, né?
e é uma coisa que a gente acha até engraçada, né? E é te perguntar, a primeira pergunta, né? Se não é uma generalização falar de vinho brasileiro, né? Se não é uma coisa que vai cair no desuso, né? Pois é, Fernando, essa tua provocação inicial é ótima e me faz começar com um pensamento assim interessante. Você que é também do mundo do vinho, e não somente do vinho do Brasil, mas explora outros lugares no mundo, você conhece bem as regiões produtoras em Portugal, não conhece? Sim, sim. Pois é, rapaz, quando a gente viaja por Portugal, e aliás nem precisaria ir lá, né? Nós observamos uma realidade muito interessante, né? Em Portugal, nós temos entre, se não me falha a memória, são 29 ou 30 DOs, imagina, denominação de origem já definidas lá, naquele país tão pequenininho e com características tão singulares, né? Agora, então, me conta uma coisa, Fernando. Os vinhos que você pega, digamos, lá embaixo na região do Alentejo, ou em Colares, com aqueles vinhos incríveis, são iguais quando você começa a subir para o norte de Portugal? Completamente diferente. Se você pegar um vinho do Douro, do Dão, e um, como você falou, alentejano, ou de Lisboa, ou Colares, que tem uma peculiaridade, é completamente diferente. Ótimo. Então, o que eu tenho chamado a atenção, Fernando, e todos esses, aliás, boa noite, né, a todos que estão aqui nos acompanhando, enfim, e nosso agradecimento também por estarem conosco. O que eu chamo a atenção é isso, quer dizer, nós estamos lá diante de uma vitivinicultura de séculos, né? De séculos, uma história muito intensa, e nós, aqui no Brasil, somos um bebezinho, né? Perto dessa realidade. E eu vejo que conosco um dia será também dessa maneira. Nós vamos começar a reconhecer os vinhos pelos lugares onde eles são produzidos. Eu comento assim, se eu te fosse fazer essa nossa conversa aqui há 20 anos, ali pelo ano 2000, praticamente nós falaríamos de Serra Gaúcha, o berço da nossa Perfeito. vitivinicultura de escala comercial, vamos dizer assim, porque já havia outros lugares do Brasil onde havia uma vitivinicultura incipiente. Mesmo se considerarmos o estado do Rio Grande do Sul, não havia uma presença tão marcante quanto havia na Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha, de fato, foi um marco na nossa vitivinicultura. Mas isso mudou de uma maneira impressionante. Primeiramente, numa expansão que eu, nesse meu novo livro, estabeleço em ciclos, quando a vitivinicultura deu um salto lá para o Vale do São Francisco, no Nordeste. E lá foi assim a primeira aula para nós, Fernando, de que as coisas são diferentes. Como você Perfeito. acabou de dizer, Alentejo é uma coisa, o Dão é uma coisa, o Dão é outra, o Pois é, Douro é por outra. falar em vinho brasileiro com uma diversidade tão grande de terroir, né? Temos o Vale do São Exato. Francisco, a Campanha Gaúcha, Serra Gaúcha, Isso. Sudeste. Isso, exatamente. Né? Isso, só que isso é muito novo. Se a gente pensar, a primeira vinícola a se estabelecer na Serra Catarinense tem 20 anos. Olha só que coisa impressionante. É. Lembra daquela máxima que dizia assim, se não me engano, foi de uma francesa, está me fugindo agora a histórica máxima, é até uma injustiça, está me fugindo a pessoa, de dizer que, olha, o fazer é muito fácil, agora os primeiros 200 anos são meio complicados, né? Verdade. Então essa máxima serve muito para chamar a atenção do que acontece conosco aqui no Brasil. Nós estamos aí, Sem se dúvida. nós pensarmos em vitivinicultura de vinhos finos, porque nós vamos falar aqui muito de vinhos finos, tá? Exatamente. Se nós falarmos dessa vitivinicultura, nós podemos citar o Brasil em 40 anos, não é? 40 anos, 45 Perfeito. É. anos, alguma. E E no muito Rio início Grande do muito. Sul, né? Muito Rio Grande do Isso, Sul. muito. Incipiente. Exatamente. Muito Rio Grande do Sul. Então, deu aquele salto lá pelos anos 1980 para o Nordeste, onde se começou a perceber que o vinho lá era outro vinho,
assim como a gente verifica que o Alentejo é um perfil, o Dão é outro, né? Exatamente. Então, isso tem nos ensinado muito. Então, bom, só para fazer um resumo dessa nossa conversa, o que em 2015, naquele livro que você apresentou, O Vinho Fino Brasileiro, eu elencava 17 que eu chamo de lugares, eu busco chamar de lugares, porque é bom a gente fazer logo uma definição. Mas só para completar, eram 17, hoje eu estou elencando 34 lugares no livro que estou prestes a lançar. Né? E E por que, qual o que eu nome do chamo de livro, lugar? Rogério? Fala pra gente o nome do livro. Gente, lugares e vinhos do Brasil. Gente, lugares Gente, do lugar, Brasil. que eu estou privilegiando muito cada uma dessas circunstâncias, as gentes, as pessoas que fizeram a vitivinicultura brasileira, que criaram a vitivinicultura brasileira. Né? É algo, assim, para mim, muito marcante. E os lugares num grande aprendizado. Grande aprendizado. Por quê? Nós estamos identificando. Eu só teria, assim, uma tranquilidade de usar a expressão região vitivinícola se eu me referir à Serra Gaúcha, que é um perfil ampliado, e as indicações geográficas que estão ali dentro. Quando eu falo da As DO IPs do que estão Vale ali, dos né? As IPs da Serra as Gaúcha. IGs, as indicações geográficas, a Certo. DO do Vale dos Vinhedos, a IP de Pinto Bandeira, a IP dos Altos Montes, a IP de Monte Belo e a IP de Farroupilha. Perfeito, as Essas IPs. três. E por que, que eu chamo isso de região? Porque elas têm definições claras, que nasceram do trabalho dos vitivinicultores que estavam ali implantados. Organizados em suas associações, propuseram a criação de uma determinada IG. Isso sim Perfeito. é um trabalho de muita equipe. Então, esses lugares, eu digo, são regiões já definidas, onde nós sabemos quais são as castas indicadas, qual é o tipo de poda que a gente vai adotar. Há uma série de indicadores que definem, assim como acontece na França, na Perfeito, Itália, em perfeito. Portugal, na Espanha. Essas são regiões bem definidas. Pois é, Quando eu Rogério. salto para. Ah, por Não, o que eu ia favor. falar é daquilo que a gente disse, né? Às vezes a gente ouve uma pessoa falar, não, eu não gosto muito de vinho brasileiro. Isso, para gente que conhece, é uma coisa muito vaga, né? Dá vontade de perguntar, você não gosta do quê? De espumante do Vale de São Francisco? Você não gosta de um tinto da campanha? Do que você não gosta, né? Seria mais ou menos Pois por é, aí, dado a diversidade, né? E eu ia te isso. perguntar sobre região, uma coisa que as pessoas perguntam muito, né? Da campanha, né? A campanha é um Uhum. exemplo de uma região extensa e enorme, né? Você pega umas distâncias ali de Uruguaiana para Candiota, por exemplo, são 400 e poucos quilômetros, é quase Rio São Paulo. Isso aí caberia até outras regiões, outras IPs, né? Outras DOs até, né? Tal qual Bordeaux. Bordeaux seria uma coisa genérica, mas dentro tem várias AOCs, né? O que você acha Pois é, disso? Fernando. Essa é uma ótima questão e eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Não tenho dúvida disso. Campanha Gaúcha é um exemplo que você citou, porque, primeiro, nosso país é muito grande. E a campanha gaúcha, é bom dizer que a campanha gaúcha já vem num trabalho para obtenção da sua IP. E não haverá nenhum problema que, no futuro, haja outras dentro daquela área maior, como você bem citou, o caso de Bordeaux, que é uma appellation d'origine contrôlée, e dentro dela tem outras várias AOCs. Isso é fantástico. Né? Então, hoje, você imagina, só no Rio Grande do Sul, dentro do Rio Grande do Sul, eu identifico essas 6 que eu mencionei, a DO, as IPs e a própria Serra Gaúcha, como uma identidade que vai cada vez mais se definindo, e eu identifico mais 8 lugares dentro do estado do Rio Grande do Sul que vão definindo seus perfis. Você tem a Serra do Sudeste, você tem o Vale Central Gaúcho, você tem a Grande Porto Alegre, depois também o Alto Certo. Uruguai, as Missões. Então, realmente um vasto território. Eu tive a oportunidade recentemente de fazer 2 viagens dentro do estado do Rio Grande do Sul, cada uma delas
rodando 2.000 quilômetros. E é fantástico como se observa um trabalho de elaboração de vinhos com os perfis mais distintos. E voltando àquele nosso comentário inicial, é bacana, porque a pessoa pode dizer assim, olha, eu prefiro um taná da campanha gaúcha do que um taná da Serra Gaúcha. Isso é um direito inalienável, né, de apreciação pessoal. E hoje, quando eu pego, por exemplo, dentro do Rio Grande do Sul, o taná da Serra Gaúcha é um perfil, o taná da campanha gaúcha é outro perfil, claro, sempre preservando as identidades da casta, e se eu viajo lá para o Alto Uruguai, lá na fronteira com Santa Catarina e Argentina, eu vou observar uma taná também com caracterização completamente diferente, né? Completamente diferente. Então, olha que coisa espetacular. Pois é, Rogério. E você falou da taná, né? Se a gente pegar a Syrah, por exemplo, se você pegar uma do Vale do São Francisco, uma da Serra Gaúcha e uma da Campanha Gaúcha, são completamente diferentes, né? Completamente diferentes. Se você falar que gosta de Syrah brasileiro, para a gente eu vou perguntar de qual lugar, né? Porque estamos falando de 3 vinhos diferentes. Exatamente. Então, essa já é a riqueza do Rio Grande do Sul, né? Mas o que é fantástico é o seguinte, depois dessa expansão do salto, né, enorme até o Vale do São Francisco, começou uma expansão, digamos assim, por vizinhança, né? Os campos de cima da serra, não posso me esquecer dessa região fantástica do norte do estado do Rio Grande do Sul, na fronteira... Catarina, né? Isso, na fronteira com a Serra Catarinense. Então, Santa Catarina começou por volta do ano 2000, claro, há experiências no nascedouro do projeto vitivinícola de uvas finas em Santa Catarina, ali pelos anos 1990, 80 e muitos 90. Começa por ali, né? E depois avança, vai buscando lugares e encontra São Joaquim, como hoje uma capital da Serra Catarinense. Então você tem a região de São Joaquim, com um grupo de vinícolas notáveis, já formando um perfil. Eu, por exemplo, ouso argumentar que ali em Santa Catarina, a casta branca, que se adaptou maravilhosamente bem, é a Sauvignon Blanc, e a casta tinta, até muda completamente de país, é a Montepulciano. Os produtores da Serra Catarinense vêm obtendo vinhos da Montepulciano que são notáveis. São notáveis. Exatamente. Assim como a gente tem lá na DOVV, na Denominação de Origem do Vale dos Vinhedos, a Merlot como a tinta principal, em Pinto Bandeira Cabernet Franc, né? Essa casta tão nobre, nós estamos caminhando. Claro que isso ainda não existe uma definição, é apenas um comentário meu por observação desses lugares, né? O lugar Serra Catarinense está definindo a tinta Montepulciano como realmente uma casta fundamental ali na produção de tintos. Mas há outros, sem dúvida nenhuma. Há também Cabernet. Também italianas, né? Outras. Garganega, também as brancas também italianas. Isso. Nós temos ali na Serra Catarinense um perfil de produtores buscando essa identidade com as castas italianas. Nós temos castas notáveis. Temos a casta Pignolo, lá ela é produzida pela vinícola Villaggio Conti, que, segundo consta por todas as procuras que eu fiz, é a única Pignolo fora da Itália. Olha que coisa interessante. Coisa muito interessante. E o pessoal da Serra Catarinense não descuida da boa e velha Chardonnay. Também tem um Chardonnay muito interessante lá. Né? Claro. Mas a gente tem experiências sensacionais, por exemplo, da Sauvignon Blanc, do vinho barricado de Sauvignon Blanc, com notas incríveis de complexidade. Isso realmente é algo que tem marcado muito. Aí você vai no oeste catarinense, no meio oeste catarinense, e você já começa a encontrar outros perfis. Você vai para Treze Itilhas, na Vinícola Crans, vai para Santa Augusta,
né? Com vinhos que vão se desenhando com características notáveis e com muitas experiências, inclusive de cortes especiais, que a gente vem tentando criar, assim como cortes que existem em diversas regiões do mundo, em Portugal, na Espanha, na França, enfim, isso é o que É, vem sendo eu acho definido. que a gente está engateando, mas estamos caminhando para aquela definição de características da região, né? Você vê a Isso, Pinot Noir também lá em Santa Catarina tem uns resultados muito interessantes, né? Que não teria em muito, outras regiões, né? Então muito. pode ser que explore mais isso, né? E ela fique mais conhecida, né? Ganhe uma identidade ali regional. Né? Exatamente, exatamente. A vinícola, por exemplo, Világio Bassetti, tem um vinho Pinot Noir muito Muito expressivo, bom, muito daquela bom. lá da Serra de Santa Catarina, enfim. Então, as castas italianas brancas que estão tendo a Ribola Gialla, né, uma casta Garganega, a gente italiana, tinha falado. Garganega, exatamente, que está tendo uma expressão lá na Vinícola Leone de Venezia. Isso. Enfim, são expressões incríveis. E nós estamos ainda no estado de Santa Catarina, onde eu identifico a região da Serra Catarinense, o meio-oeste catarinense, e sou obrigado, no novo livro, a abrir um espaço para outros lugares em Santa Catarina. Então, você pega produtores que não têm vinhedo, mas que fazem um trabalho de prospecção de uvas Muito incrível. Então, você interessante. tem, por exemplo, a Vila Prando, em Itajaí, pertinho do litoral. Não tem vinhedo, ele faz uma aquisição de uvas onde ele acompanha desde o início, né? E elabora em Itajaí. Também vinhos com características muito próprias. Isso, aliás, é um movimento, Fernando, que está acontecendo no Brasil de uma maneira muito ampla. Produtores que não Sim, têm sim. vinhedos. É bom a gente lembrar aqui que nos Estados Unidos, os 50 estados são produtores de vinho. 50 estados, nem muita gente sabe disso. É, pouca gente sabe. Ele pode não produzir a uva, mas ele vai no vizinho, no estado vizinho, que se porventura tiver uva, senão ele vai mais longe, que o consumo interno, nós sabemos, nos Estados Unidos É muito é alto. bastante expressivo, é É, bem expressivo, não é, Fernando? é. Você conhece Rogério, bem a vitivinícola. visitei vinícola na Califórnia que o cara vende tudo no enoturismo, para o passante. Ele vende tudo. Isso, Toda a produção do isso. cara. Isso é Então, outro aspecto que vem avançando muito. Né? Então, nós é, temos esses três lugares no estado de Santa Catarina, já mostrando expressões magníficas de vinhos. Quero insistir num detalhe que às vezes as pessoas me perguntam: puxa, mas e aí que eu tenho um pouco de dificuldade de encontrar? De fato, eu sempre o comento, problema da é distribuição a gente tem. Distribuição realmente sério, seríssima. sério. E, além do que, nossos produtores são pequenos. Eu sempre cito isso. Nós temos no Brasil alguns pouquíssimos produtores de volumes, pouquíssimos produtores, tá? E a grande maioria de produtores de vinhos finos pequenos. Então, eu até comento, e nesses lugares novos, inclusive, eu sempre digo, gente, tentem se organizar numa cooperativa de distribuição e venda, em alguma modalidade que articule uma venda mais expressiva, porque senão fica uma disputa muito grande, uma concorrência muito Sem forte entre um dúvida. e outro, e isso dificulta o avanço, sem sombra de dúvida. Não, e você Tá? vê, Rogério, a gente está falando aqui, falamos de Rio Grande do Sul, que é um mundo, né? Falamos de É um Santa mundo, Catarina, e isso, tem ainda o Sudeste, né? Também com várias características também claro. interessantes, né? Bom, Relativamente muito novo, né? O Sudeste. mas eu não vou chegar no Sudeste ainda não, eu vou para o Paraná. Ah, Paraná, Eu, eu vou para o Paraná. Eu não posso deixar de falar do Paraná, porque o Paraná criou uma tradição de vinhos de mesa muito forte, muito forte. As pessoas viajavam com frequência a Curitiba e iam visitar, como sempre, a colônia italiana em Santa Santa Felicidade. Felicidade. E Isso. chegavam em Santa Felicidade e encontravam uma profusão de vinhos de mesa, natural, fazendo parte da cultura. A partir de um certo instante, e aí eu chamo a atenção novamente, sempre depois do ano 2000, começaram a aparecer alguns produtores interessados em elaborar vinhos finos.
E hoje você tem em municípios da Grande Curitiba, em São José dos Pinhais, o município É, do aeroporto, você tem a Vinícola Araucária, em Colombo você Araucária. tem a Franco Italiano, Tem aquela que é uma em mina, né? Que é bacana, Bessa, aquela isso, que é um estilo um pouco diferente, espumantes. é um estilo mais negociando que um É, mais produtor negociando, né? direto. Mas Mas bem você tem a vinícola Legado, por exemplo, em Campo alegado, tem Largo, espumantes legais, né? né? Tem a família Fardo em Quatro Barras. Então, isso vai formando, aí você vai lá para o oeste do Paraná e encontra a vinícola Desen. Olha só a quantidade de produtores de vinhos finos que eu estou aqui É, comentando. é. E me perdoem aqueles que eu não estou citando, porque realmente é muito grande. Não, no Né? entorno de Curitiba, eu acho que dá para a gente elencar aí uma meia dúzia fácil, né? Em torno de Isso, Curitiba. Em torno de Curitiba, que eu claro, digo, meia hora de carro. Você visita exatamente, ali, exatamente. Bom, aí a gente né? chega no Sudeste. O Perfeito. Sudeste, aí começa a mudar a configuração. Por quê? O Sudeste, ele se apresenta assim como um grande cliente da famosa dupla poda ou ciclo invertido da videira. Tá? Isso é muito interessante porque eu gosto de comentar, e já comentei com o Murilo Albuquerque Regina, que é, enfim, o mentor agrônomo desse processo, que trouxe para nós essa possibilidade com o investimento inicial dele e que depois começou a chamar bastante atenção. Enfim, eu comento o seguinte: a dupla poda tem um mérito adicional interessantíssimo. Qual foi esse mérito? Muitos investidores, pessoal do campo, que atuava no mundo do café ou em outros mundos, resolveu entrar na vitivinicultura pela razão das possibilidades da dupla poda. Viram que seria possível elaborar vinhos finos de excelente padrão. Muito bem. Entraram e começaram a plantar os seus vinhedos e observar a cultura. E, Rogério, Diversos e desses. tinha uma relação com o Rony também, né? Uma relação Isso, de isso, terroir um pouco também. parecido, o sul de Minas, com o Vale do Rony, né? Isso que eu Isso, acho que o pois é. Murilo chamou a atenção dele para ele. Chamou bastante a atenção dele. Mas o que aconteceu, que é um subproduto muito interessante, Fernando, é Ah, que alguns produtores começaram a identificar dentro de suas propriedades lugares em que o regime da dupla poda não prosperava, mas prosperava o ciclo normal. Olha que interessante. muito. E isso é totalmente possível. Eu gosto de comentar, a gente está aqui, evidentemente, deve haver pessoas de diversos lugares nos acompanhando aqui na nossa live, mas é fácil de fazer uma analogia, por exemplo, com a nossa cidade. Você está no Rio de Janeiro, tem um clima num lado da cidade, atravessa um túnel, chega do outro lado e encontra um outro clima. Apenas para chamar a atenção que a dupla poda talvez tenha tido essa possibilidade de nos chamar a atenção para os microclimas. Você tem uma propriedade de 500 hectares, onde você já tem uma determinada cultura ou outras culturas. Implanta um vinhedo. Escolhe uma área que fica depois de um córrego, depois de uma montanha, com uma floresta que aparece em intervalo entre uma e outra, e o Às clima é vezes o outro. Rio, né? O Rio também arrefece ali, aquela região, né? Exatamente. Exatamente. Então, isso é muito interessante porque São Paulo, dentro de São Paulo, nós encontramos hoje diversos empreendimentos prosperando com a dupla poda e outros com ciclo normal. Olha que interessante. Muito. Em diversos pontos do estado, eu tenho um exemplo clássico da vinícola Casa Verrone, que talvez você já conheça. Sim, Ele já tem dois espaços onde ele tem viticultura. Um trabalha pelo ciclo normal e o outro trabalha pelo ciclo invertido, com a dupla poda. Olha que interessante. muito. E, É. e dando certo. E dando certo. Essa experiência avançou para muitos lugares. Bom, aí você chega a um ponto do estado de São Paulo que tem uma vitivinicultura muito antiga, que é São Roque. São Roque tinha uma produção
quase que totalmente de vinhos de mesa. Só que São Roque tem uma característica fantástica, que é a proximidade da É capital de muito São Paulo. turística, né, Rogério? É um lugar, os Muito, restaurantes muito. são legais, é muito turístico, né? Isso! Agora, o Pois vinho é, tinha uma reputação ruim, né? O vinho ali era um pois vinho de é, mesa e tal. As pois é. O pessoas que iam lá. aconteceu? O que aconteceu com São Roque? Esses produtores de vinho de mesa começaram pelo enoturismo, que é belíssimo, que eu sempre recomendo às pessoas. O Vale dos Vinhedos é Orconcourt, lá no Rio Grande do Sul. É Isso é. espetacular. Mas se você vai para a roteiro do vinho de São Roque, as pessoas vão ficar impressionadas. Eu Isso aí era recomendo uma porque outra coisa que eu ia te perguntar, né? Porque a gente, quando pensa no isso, turismo, o Vale dos Vinhedos está anos-luz na frente, né? De não, muito, estruturação, tudo. E não só de vinícolas para visitação, tem toda uma estrutura hoteleira, de restaurante, né? O camarada vai num restaurante, uma pizzaria, tem uma oferta de vinhos regionais, tal qual acontece na muito, Europa, na Califórnia. muito, E outras regiões muito. não. A gente vai em outras regiões do Brasil, você vai num restaurante e tem um vinho chileno, não tem o vinho da região. Né? Claro, E claro. São Roque, você acredita que teria um potencial? Aí o pessoal está perguntando aqui mais sobre Curitiba, nesse Curitiba, o potencial no turístico, se você vê grande potencial de crescimento. Curitiba e São Bom, Roque. pois é que eu digo o seguinte: Curitiba já é um polo que, primeiro, Uma está muito realidade. bem organizado. Não, primeiro já é uma realidade. Tem uma associação de produtores, que é a Vinopar, muito organizada. E o polo Curitiba está se transformando num polo enoturístico fantástico, porque você mesmo mencionou, você desce em Curitiba, se hospeda em Curitiba e faz o one day tour a todas essas vinícolas que eu mencionei, em Perfeito. Colombo, Campo Largo, Araucária, todos com infraestrutura para Restaurantes, né? receber. Todas elas têm restaurantes, Isso, isso. praticamente, né? Então, realmente, Curitiba, sem sombra de dúvida, é um polo. Agora, voltando para São Paulo, São Roque, é espetacular o roteiro do vinho de São Roque, com um detalhe: os clientes que iam fazer passeios lá saindo de São Paulo, havia aqueles interessados nos vinhos de mesa e os interessados nos vinhos finos. O que os produtores começaram a fazer? Começaram a estabelecer parcerias com vinícolas do Rio Grande do Sul para terem os próprios vinhos, rotulados com o próprio nome, de uva fina, uva vinífera. Muito bem. Com a chegada da dupla poda, todos estão entrando no mundo da dupla poda e já tendo seus vinhos. Estão Nós vamos ter vinificando. um. Estão Estão vinificando. vinificando. Nós vamos ter um encontro, logo que tudo isso passar, nós vamos ter um encontro na BS Rio, onde eu vou apresentar um Cabernet Franc de dupla poda, elaborado pela vinícola Góis, lá de São Roque, que é um vinho que a gente apresenta às cegas e as pessoas ficam impressionadas. Né? Então, Interessante. É. São Paulo tem muito. Bom, aí em São Paulo, a gente está tendo uma diversidade de terroirs impressionante. Você tem a Grande Campinas, que engloba uma série de cidades, onde a gente encontra a vinícola Guaspari, por exemplo, que já tem uma notoriedade, a vinícola Parciale, que está A também Guaspari contra... tem até no turismo bem, bem Tem, forte, né? A Guaspari tem tem no turismo. enoturismo. Enoturismo. Então, Espírito Santo do Pinhal é um outro polo, ainda pequenininho, mas que já está se organizando para isso. Daí a gente pode dar um salto, nossa hora vai passando, né, Fernando? Não, A não, gente dá eu um, estou acompanhando aqui. Pode a gente falar. está no meio do Brasil ainda, né? Nós vamos dar um salto ali para a Serra da Mantiqueira Paulista, que é São Bento do Sapucaí, Estive Campos lá. do Jordão, como elementos principais. Esse é sensacional, porque você vai encontrar, assim, em distâncias de 20 quilômetros, um produtor a 1.600 metros de altitude, elaborando vinhos totalmente pelo ciclo normal, a vinícola Entre Vilas, lá em São Isso. Bento do Sapucaí, e no mesmo município, você desce um pouquinho, mas também em altitudes elevadas, você vai encontrar a Vila Santa Maria, trabalhando com dupla poda e ciclo normal, e a vinícola Baú 9.4 da mesma forma, com É. ciclo normal e ciclo invertido. Isso é de uma riqueza que não tem tamanho. E isso é o que eu digo, futuramente nós vamos ter essa possibilidade de ter uma escolha.
Tem uma escolha no Brasil. Assim como alguém pode dizer, olha, eu prefiro o vinho do Dão. E tá perfeito, são vinhos fantásticos, com as suas características únicas. E o Brasil vai caminhando pouco a pouco, conhecendo as castas que acontecem em cada lugar e que dão bastante resultado. Bom, então entramos no Sudeste, né, Fernando? Agora, né? No Entramos no Sudeste. Sudeste e Faltou falar do agora, nosso estado, né? Do nosso estado, do Rio de Janeiro. calma, vou falar primeiro de Minas Gerais. Ah, O sim, sul claro. de Minas, fantástico sul de Minas, com, com diversos municípios, a começar por Andradas, que é um fenômeno muito interessante. O produtor da Casa Geraldo em Andradas era também um produtor que atuava pelo ciclo normal, antigo, muito tradicional, que a partir de um dado momento vai buscar uvas no Rio Grande do Sul para elaborar seus vinhos finos, e agora já fez uma conversão ampla de vinhedos em dupla poda, com vinhos finos expressivos. Aí você encontra em Andradas a Stella Valentino, aí você vai para Três Corações, né, encontra a Estrada Real do Murilo, a Carvalho Branco, né, encontra em Três... O primeiro estrada ele tem um valor histórico, né, Tem, o Rogério? tem. Porque ele foi o primeiro ali a apontar pela qualidade do Syrah ali da região, né? Que ali daria para Exatamente. fazer um Syrah de alta qualidade, né? É verdade. Você tem o Maria Maria também, uma outra vinícola que Depois se estabeleceu com bastante expressão. Então, esse sul de Minas tem uma riqueza de produção que eu não tenho dúvida. E aí, boa lembrança tua, Fernando. O que vem se definindo com clareza? Casta tinta, Syrah. Casta branca, Sauvignon Blanc. Então, uma definição muito clara para os ciclos de dupla poda. Mas aí você em Minas Gerais está ficando também com uma expansão que a gente não controla mais. Né? Diamantina, por exemplo. Imagina, você começa lá no Cerrado Mineiro, você vai para Diamantina, você já encontra 6 produtores com um trabalho belíssimo, né? Iniciados lá na época de 2003, 2004, com a Quinta d'Alva, com castas, algumas castas, inclusive, em ciclo normal, e que se expandiu a partir de 2011 a outros produtores. Buenos Momentos, Quinta do Campo Alegre, Vesperata, Vim de Minas, diversos produtores ali de Diamantina. Mas o Cerrado não para aí. A gente dá um salto e vai para o projeto Vinhos do Cerrado, lá no chamado, na brincadeira, Nariz da Velha, o Triângulo Mineiro. Lá no Triângulo Mineiro, você encontra já 5 produtores organizados num projeto muito bonito em Cruzeiro da Fortaleza. Um especificamente, Bambini, tem lá o projeto de vinho, o projeto de vinho Fortaleza. Tá? A gente não pode deixar de comentar no sul de Minas também, de Cordislândia. Já ia esquecendo Cordislândia aqui do Luiz Porto. Né? O Luiz Porto já presente, né? Em diversos lugares aqui, sem sombra de dúvida. Um trabalho muito bonito. Né? Ele tem o Dom de Minas e tem o Luiz Porto, ele tem 2 linhas de vinho. Outro gamas produtor. Diferentes. Isso, e é outro produtor que tem dupla poda e tem ciclo normal. Olha que riqueza, como é que a gente vai crescendo nisso, né? Bom, aí vai chegando... uma coisa aqui, Rogério, para a gente fazer o link, né? A Sauvignon Blanc de Minas, a da Serra Gaúcha e a de Santa Catarina, a mesma casta em 3 lugares do Brasil, cada um com características diferentes. Tal qual ocorre na França, ocorre em Portugal, a mesma casta, ela tem a característica regional, né? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Daí a gente chega... Bom, Minas Gerais está expandindo muito, né? A região do Cerrado, muito. Vamos para a Zona da Mata em Vieiras, com Alto do Gavião. Então, temos assim uma série de projetos acontecendo e já... e todos muito bem estudados. Isso é outra coisa que é muito interessante nessa cultura, né? Bom, aí, então, meu caro Fernando, chegamos ao nosso estado do Rio de Janeiro. Olha... Chegamos ao nosso estado do Rio de Janeiro, né? Que é a surpresa de hoje, né? É a nossa surpresa de hoje. No nosso estado do Rio de Janeiro, aconteceu um projeto que foi o protagonista da região, né? Em Paraíba do Sul. Paraíba do Sul, numa fazenda,
que já tinha tido no passado um desenvolvimento cafeeiro e que, num dado momento, os produtores, José Carlos e Ângela, decidem avançar com a cultura de viníferas pelo ciclo invertido. E eles foram persistentes, começaram no ano de 2010, já tiveram no meio do caminho alguns reveses, hoje estão com assessorias fantásticas do Matheus Meira, o agrônomo, e do enólogo Mário Lucas Gelli, que são dois, enfim, parceiros, são dois parceiros na atuação agronômica e enológica, que é muito importante nesse casamento, né? E a nossa surpresa de hoje é esse vinho aqui que nós vamos dar uma olhadinha agora, ó. Mostra aí pra gente, o rótulo. Vinícola em Confidência, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro. Ela fica ali perto de Secretário, né? Rogério, a região, né? Exatamente. Ela fica perto de Secretário e Nogueira, Nogueira ou Secretário? Isso, fácil de ir do Rio de Janeiro. E eles tiveram uma colheita de 2019 especial, e é o vinho que nós estamos abrindo aqui para fazer um brinde aqui com o seu espumante do lado e com todos os presentes. É o Cabernet Franc do ano de 2019. É um vinho com um rubi intenso, um nariz. É muito interessante porque ele tem um nariz de fruta madura, das frutas vermelhas maduras. E até alguma fruta preta, a gente acha uma ameixa aqui também, e entra num lado de sentir um louro ao final, uma evolução belíssima que esse vinho está tendo na garrafa. Detalhe, sem madeira. Todos os vinhos, todos os vinhos da Inconfidência são do aço inoxidável à garrafa. Só inox. Deles, Rogério, eu já tive a oportunidade de tomar o Cabernet Franc, né, esse que você está tomando, não lembro se foi essa safra, acho que não, e o Sauvignon Blanc, eles têm um Sauvignon Blanc também muito interessante, né? O Sauvignon Blanc dele tem uma característica sensacional, porque ele é muito complexo. Eu vejo com muita complexidade. E aí, Fernando, como nós vínhamos falando na questão de castas adaptadas, é sensacional a adaptação da Cabernet Franc nos terrenos da vinícola Inconfidência. E ali eles nomearam esses vinhos da colheita 2019, são vinhos de edição especial e levam nomes dos netos do casal protagonista do projeto, que é algo assim muito simpático para a colheita 2019. Então, só para a gente deixar, nosso tempo está correndo, né? Vamos fazer aqui, informar, né? Importantes aí, né? Uma é que a então, você tem que contar. Organiza visitas à Inconfidência, à vinícola. Quem estiver interessado aí pode procurar lá a Secretaria da BS, que a gente organiza uma visita. E a outra é a condição especial que o Rogério Dardot conseguiu para a gente. Quem tiver interesse nos vinhos da Inconfidência, né? Ele passou aqui para mim, tem que ligar para o André Santos, tá? WhatsApp. Mandar WhatsApp, desculpa, mandar WhatsApp, mandar um zap para o André Santos. Eu vou colocar aqui o telefone dele é DDD 24, número 99-215-9483. E o código é ABS Gaia. Ele está dando 15% de desconto sobre a tabela. Então, esse Cabernet Franc custa R$100, que o Rogério passou para a gente, teria 15% de desconto. Tem também o Syrah, que custa R$90, tem 15%, e tem o Corte, também, que tem 15% de desconto sobre o preço da tabela. Então, eu vou digitar aqui o nome, né, é André Santos, tá? O código é ABS Gaia, 15% off, e o telefone DDD 24, e o número é 99-215-9483. Tá? Então, até segunda-feira, né, Rogério? Ele mantém até segunda. Esse desconto de 15%. Tá? O pessoal que tiver interesse em conhecer esses vinhos, vale a pena. São vinhos interessantes, diferentes. Né? Com entrega no Rio. Com entrega no Rio. Isso. Né? O detalhe interessante, então, para a gente poder seguir adiante. Pessoal, tá? Vai lá, coloque aí. Para a gente situar, a Vinícola Inconfidência é a primeira vinícola dessa região, desse lugar que está se definindo, no centro-sul fluminense,
tá? E como primeira vinícola, acabou estimulando vários outros agricultores da região que começaram a implantar vinhedos. Então, hoje, certamente, a vinícola Inconfidência vai elaborar vinhos, ceder espaço para a elaboração de vinhos de parceiros que estão iniciando no local. Então, isso, de fato, vai ser um marco e é o primeiro vinho do estado do Rio de Janeiro, o vinho totalmente, porque a gente vê muitas iniciativas que ainda não têm licenças, não tem legalização, o vinho está completamente licenciado em todos os trâmites legais, numa luta grande dos produtores para acertar tudo direitinho. Tudo direitinho. Então, isso é. Tem umas perguntas aqui, Dadu. Muitas pois você não. falando já respondeu, né? Tem o Guilherme aqui que perguntou, na sua opinião, qual seria a casta tinta do Sudeste. Eu acho que é a Cabernet Franc, que você falou, no Rio e São Paulo, e Syrah também, né? Seriam as duas. O Guilherme quer saber. A casta tinta, na verdade, que está se desenvolvendo melhor no Sudeste é a Syrah. Tá? A Cabernet Franc está vindo em seguida, mas em alguns pontos específicos. Porque você repare, por exemplo, Guilherme, nessa mesma propriedade de onde nasce esse Cabernet Franc, sensacional, com muita tipicidade, nasce também a Syrah com ótimos vinhos. Então, isso mostra que é uma presença marcante. Se encontra em São Paulo, muito bons. Na Mantiqueira Paulista, você encontra os Syrahs da região grande de Campinas. Todo espaço de São Paulo você está encontrando bons Syrahs. E a branca sempre com um destaque para Sauvignon Blanc. Mas é bom chamar a atenção que a maior parte dos produtores está pesquisando novas castas. E isso é sensacional. É aquele aprendizado que nós comentávamos há pouco sobre as italianas em Santa Catarina acontecendo nos outros espaços do Brasil. Eu acho que isso, né, Rogério, vem de acordo com o que você falou, que a nossa produção de vinho está ainda no início da sua história, né? Então tem muito ainda a evoluir, a pesquisar, a aprender, a testar, né? Ainda tem muita coisa que pode surgir. Está na infância, né? Está na infância. Você vê que Santa Catarina nem adquiriu a maioridade civil, você falou que tem 20 anos, né? Não é? Então, o que a gente imagina Sudeste? No Sudeste, então, é uma criança, né? É verdade. Bom, então nós vamos sair agora desse espaço, já com essa oportunidade colocada, que você situou aí a promoção, a BS Gaia, né? Muito bonito. Isso. E vamos, então, subir um pouquinho mais. Vamos para o Espírito Santo. Perfeito. Espírito Santo, não sei se todos que estão nos assistindo sabem de um fato interessante. A Serra Capixaba meio que disputa com a Serra Gaúcha a primazia da chegada da colonização italiana. É muito interessante isso, porque é praticamente ao mesmo tempo. Alguns autores dizem que primeiro se chegou à Serra Capixaba, os italianos primeiro teriam chegado à Serra Capixaba, depois à Serra Gaúcha. Mas isso é uma disputa muito interessante. E lá na Serra Capixaba, novamente, uma presença muito forte de cultivo de uvas de mesa. Né? Novamente, pelo advento da dupla poda, produtores começam a estabelecer a cultura de viníferas. E nós já encontramos na Serra Capixaba produtores como Tabocas, como quem mais? Tem várias pessoas, como Matiello, como Carreré. Carreré é novíssimo, é um projeto espetacular, feito lá em Domingos Martins, naquele lugar que as pessoas costumam conhecer pelo grande encontro de vinhos que acontece anualmente. Enfim, então é uma região que está se firmando muito. E também criando o próprio perfil. Então, essa é a história ainda que está acontecendo no Espírito Santo. Daí, nós vamos sair da Serra Capixaba e vamos para o Planalto Central. Planalto Central, digamos assim, desperta para a vitivinicultura com o projeto da vinícola Pirineus, do médico Marcelo Souza Silva,
que marcou uma posição, digo marcou porque eu digo no início, mas continua o projeto, elaborando muito bons vinhos. Esses praticamente não chegam ao Rio de Janeiro, porque ele tem um projeto muito bem definido de quantidades e distribui os vinhos dele regularmente em Brasília, em Goiânia, em Anápolis e em Belo Horizonte. Ele escolheu esse. Eu tomei Oi? o Syrah dele, adorei. Tomei É, em Brasília, adorei. Depois nunca mais consegui encontrar esse vinho. Fui encontrar é. anos depois numa feira aqui no Rio, mas também depois nunca mais vi e nem consegui. É aquele problema da É, distribuição que a gente fala, né? Nesse caso, eu conheço bem, o produtor tem uma definição, ele tem os mercados bem definidos, porque ele tem receio de não ter entregas para Rio e São Paulo, que são mercados muito mais expressivos, né? Então, esse foi, digamos assim, o começo, mas depois dele, você tem Serra das Galés, em Paraúna, você tem Girassol no mesmo município, que é no município de Cocalzinho de Goiás, onde está lá a vinícola Pirineus, e tem no Distrito Federal, nascendo em 2019, a Vila Triaca. Imagina, que eu estou falando em Goiás, no Planalto Central, mas fora. Então, dentro do Distrito Federal, num programa de incentivo que surgiu há alguns anos para a agricultura, alguns produtores desenvolveram seus projetos e já está nascendo a Vila Triaca, com o seu primeiro vinho em 2019. Olha só quanta coisa acontecendo. Muita coisa, Novamente muita um coisa. Syrah. Novamente um Syrah acontecendo. Bom, então vamos sair disso daí, nosso tempo está caminhando. Tá Vamos para caminhando, vamos lá. Chapada Diamantina. Chapada Diamantina. Como eu já comentei lá no início, o primeiro salto de imigração aconteceu lá para a região do Vale do São Francisco. E chegando ao Vale do São Francisco, os produtores aprenderam as características, aquela questão de mais de uma colheita, enfim, tudo isso cria um perfil definido para os vinhos de lá. Vinhos de grande frescor, leves, espumantes leves, não são vinhos muito aptos à longevidade. Gosto Não, sempre de então. mencionar que em pequenos espaços, alguns produtores estão conseguindo pequenas tiragens, e olha que interessante, Tempranillo e Alicante Bouschet, não falamos até agora nessas castas. Não Né? falamos. E até é bom recordar que lá na Chapada, perdão, na Chapada não, em Diamantina, no Cerrado Mineiro, depois da Syrah, a Tempranillo vem logo em seguida com uma casta tinta que está tendo uma expressão muito bacana, muito bacana. Que legal. Enfim, é uma casta que vem mostrando aptidão à dupla poda, de E forma só para muito fazer a interessante. ligação com a nossa variedade de terroir, né? Tempranillo, temos também lá no Vale de São Francisco e na Campanha Isso. Gaúcha. E na Diferente. campanha, E isso. Alicante Boucher tem um na Serra Gaúcha que também é top e também Exatamente. diferente. Não, Alicante Boucher da Serra Gaúcha, incrível. E É. quando você pega, boa lembrança, Fernando, o Alicante de uma vinícola da Serra Gaúcha, você pega um Alicante maravilhosamente elaborado pela vinícola Pisato, por Exato, exemplo, maravilhoso. e, Ele até e mudou o vai rótulo, ficou provar. mais bonito. E vai provar o da Rio Sol, um Rio Sol reserva. Você vai ver que coisa interessante lá do Vale do São Francisco, os perfis desses vinhos. Muito bem. Então, para a gente ir fechando, a Chapada Diamantina. A Chapada Diamantina, ela desponta como um endereço que vai marcar. Um endereço que vai marcar. Há uma série de projetos acontecendo na região. O grande projeto da Fazenda Progresso, de iniciação cafeeira, que está tendo um espaço fantástico e estudado, sem preocupação de correr para ir para o mercado. Você tem a vinícola Reconvexo, olha que coisa interessante, foi buscar lá o Reconvexo, o nome, muito recente também, muito jovem, e a Vinhas do Morro, essa já em produção, de um empresário chamado Jairo Vaz, que é um dos mentores. Esse é um dos mentores da discussão na região, porque ele foi para a França e conseguiu uns parceiros franceses que vieram fazer uma análise do local e identificaram uma ampla possibilidade. Então, a Chapada Diamantina, no meu ponto de vista, vai gerar um perfil próprio que vai chamar a atenção. Tá? E aí, para a gente ir fechando, estamos no finalzinho, vamos para um outro local também muito recente, que ninguém imaginava, que é Garanhuns.
Garanhuns, em em Pernambuco. Pernambuco. Eu já morei em É. Recife, conheço lá. Então, em Garanhuns Mas nunca estabeleceu tomei vinho recém. de Garanhuns, não. Nunca Não, tomei. eles não existem ainda. Eles estão começando no projeto, quer dizer, existe já o vinhedo, já começaram os trabalhos, tá, com a produção, já testaram os primeiros vinhos. Isso animou o empreendedor da chamada Vila das Colinas. Perdão, desculpe, Vale das Colinas. A vinícola Vale das Colinas, estabelecida em Garanhuns, fez uma série de estudos e identificou semelhanças da região de Garanhuns com alguns aspectos da Serra Gaúcha, de alguns pontos da Serra Gaúcha. A questão de pluviometria, a questão de solo, e, Certo. enfim, e vem trabalhando totalmente pelo ciclo normal. A vinícola Vale das Colinas trabalha pelo ciclo normal. Então, você imagina, muito em breve, nós vamos ter também bons vinhos lá de Garanhuns à disposição do E você nosso vê, Rogério, paladar. dá para fazer uma live de cada região e tem assunto, né? Claro, Tem assunto, claro, né? claro. Tem Tal assunto, qual um tem grande assunto. país produtor. Imagina você em uma hora falar de vinhos portugueses, em uma hora falar de vinhos Claro. franceses. É assunto para muitas lives, né? Nossos bisnetos vão poder escolher qual que eles É, vão querer. Por enquanto, a primazia da Serra Gaúcha é, sem dúvida, fundamental e depois do estado do Rio Grande do Sul, mostrando muitos perfis, mas de repente o Brasil está definindo passo a passo cada um estilo de e vinho que... dado até de enoturismo, a Serra Gaúcha é um bom exemplo, né, a ser seguido, né? Um Claro, bom padrão de claro, exemplo de qualidade. Eu vou lá há quase 20 anos e a cada ano está mais interessante, cada ano coisa nova, né? Há 20 anos atrás era uma coisa, hoje é outra completamente diferente. Então, um bom é, exemplo para as regiões seguirem, né? a Dardô, dinâmica, pois pode não? falar. Não, não, pode falar. Não, não, só dizer que a dinâmica do enoturismo é fantástica e você mencionou casos que o Brasil já vem tendo. Produtores que têm toda a sua expressão de venda apenas no local. Ponto. Isso Legal. já acontece entre nós. Ó, o pessoal está perguntando aqui de novo do Inconfidência, né? Então, Tá, mandar um zap, um WhatsApp para o André com o código isso. ABS Gaia, tem 15% de desconto sobre o preço de tabela, e o telefone dele, DDD 24, e o telefone é 99215-9483. Eu já digitei aqui, a gente vai salvar essa live no Insta da ABS, vai estar aí, eu vou digitar mais uma vez. E o vinho que o Rogério Dardot tomou, o corte, ele custa Não, R$ 90. não é. Não, não. O vinho Desculpa, que a o gente está. Cabernet Franc. O É Cabernet o Franc Cabernet custa Franc. R$ 100, teríamos Tá aí, ó. 15% off. A condição que o Rogério conseguiu para gente. 15% off sobre o preço de tabela. Tá, gente? Eu vou digitar aqui. Pessoal, tá esgotando o nosso tempo. É sempre um prazer enorme aí conversar com o Rogério sobre vinhos brasileiros, né? Estamos aguardando aí o seu próximo livro, né? Que não é Com uma certeza. segunda edição, um livro novo, né, Rogério? Você É podia um livro novo. terminar falando para a gente aí rapidamente, enquanto eu digito aqui os dados do André. Podia se despedir aí falando aí do seu novo livro. Previsão, fica à vontade aí. Ok. Muito obrigado, Fernando, por isso. Quero fazer uma saudação a todos aqueles que estiveram conosco aqui e dizer que realmente nós estamos nesse momento tão delicado. Fiquemos em casa, apreciemos nossos vinhos e com muita consideração a todos aqueles que têm enfrentado problemas diretos com a Covid-19, o nosso maior respeito e a nossa maior solidariedade. Então, pessoal, estou digitando aqui, tá? André Santos, DDD 24, telefone 99215-9483. Tá? Quem tiver interesse aí, a condição que o Rogério Dardot conseguiu para a gente é 15% off para quem mandar o código ABS Gaia para ele até segunda-feira. Né? Pode perguntar para ele também os outros vinhos que ele tem disponível. Tá? Então, pessoal, falta poucos segundos. Tá? Vou agradecer a presença de todos, agradecer aí o Rogério Dardot, né? E desejar aí um bom final de semana, um bom feriado para todos, em casa, com saúde e, de preferência, tomando muito vinho. Beleza, pessoal? Um grande abraço para todos aí. E já me recordaram aqui, ó, a baronesa de Rothschild. Aquele ato falho que eu tive foi que disse que os 200 primeiros anos
eram muito difíceis. Ótimo, ótimo. Eu também não lembrava e não falei. É muito fácil produzir vinho, a dificuldade nos primeiros 200 anos, né? Imagina Isso. no Brasil, então, a gente daqui a 200 anos. É isso aí. Muito obrigado, gente. Boa noite a Um grande todos. abraço, pessoal. Vou botar o código aqui, tá, gente? É o código ABS Gaia.